o Natal da minha infância em Santos. Bom, eu sei que minhas tias, nessas datas, ajudavam minha mãe, viúva, com 3 filhos para criar, dando as roupas que a gente precisava, sapatos, uniforme escolar. Mas eu, na véspera de Natal, ia deitar sonhando que no dia seguinte estaria no pé da minha cama, talvez um trenzinho Leonel, que era uma febre da época. O jogo francês chamado Mécano, que eram placas de metálicas com furos, com parafusos e porcas para você montar guindastes e caminhõezinhos e tal. Ou o jogo de lentes polióptico, que era para montar telescópios, microscópios, né? Ou, quem sabe, uma bicicleta. Mas no dia seguinte, eu acordava, olhava, não tinha nada embaixo da minha cama. Bom, mas sempre tinha o amor da minha mãe que me formou. Eu lembro que no Natal que eu ganhei um pijama. E eu falei, puxa, um pijama foi bem decepcionante, claro, mas eu fiz que estava tudo bem. Porque eu imaginei, mesmo com uma mentalidade infantil, eu imaginei que tinha cor. E que eu precisava de uma coisa que eu estivesse necessitando, que eu realmente estava precisando de um pijama. Então eles aproveitaram para comprar o que podiam e me deram de Natal. Então isso é muito marcante porque criou dentro de mim também uma compaixão por todos. Sabe, eu acho que essas coisas fazem bem para a gente. Porque a gente compreende que Natal pode ser para quem tem, para quem não tem, mas a gente tem que realmente, a coisa mais importante para uma criança é passar o amor, passar confiança, passar uma sensação de que estamos unidos, porque deve é. E isso eu tive de sobra. Meninos, eu conto, venho de um tempo e de um lugar onde o Natal não tinha Papai Noel. Era uma festa singela para o menino Jesus. As crianças eram envolvidas nessa festa de véspera, com muita alegria, para preparar a lapinha, que vem a ser um presépio, feito de objetos muito simples, ali da terra, boizinhos de barro, rios também de barro, né? Os reis magos eram objetos e coisas muito rudimentares, e tudo à luz de vela, porque não existia luz elétrica naquele lugar. E quando chegou ali um motorzinho para a luz, chegou também com ele um serviço de alto-falante, trazendo a música de Natal. Era, então, a chegada de Papai Noel. Lembro que eu e meus 2 irmãos jogávamos futebol na rua e quebramos a vidraça do vizinho. Foi o maior bafafá. E a mãe disse, não haverá mais presente para ninguém. E o Rodrigo, inteligente, meu irmão mais velho, disse para ela, não faça isso. Nós não merecemos presentes, mas você ainda merece dá-los. Não jogue fora todas as suas expectativas, toda a sua preparação para a festa. Nos ponha no castigo, mas não se ponha junto, não dando os presentes para nós. Oi, gente. O Natal mais bonito que eu já participei foi na penitenciária feminina da capital, em São Paulo. Eu realizei lá um trabalho voluntário durante 4 anos, que se apresentava como um clube de leituras, em que nós reuníamos pessoas privadas de liberdade para que elas lessem livros conosco e tivessem a sua pena reduzida. Eu aprendi muito nesses grupos de leitura, tive muitas experiências, muita subjetividade, mas o momento mais bonito que eu vivi foi um Natal entre elas. Não sei se vocês sabem, mas enquanto a penitenciária masculina fica sempre lotada, a penitenciária feminina não, fica sempre bastante vazia.
e dessa vez elas queriam nos receber. Então nós fomos recebidas um lanche incrível, todo acompanhado de laços rosas, e tivemos a oportunidade única de entrar e ver o trabalho que elas realizam na penitenciária, nas suas próprias celas, nos seus próprios quartos, com muito crochê, com muito desenho, com muito afeto para os seus filhos que elas não podem ver, e para quem elas trabalham e recebem inclusive dinheiro, recebem pouco, para que possam de alguma maneira contribuir na família. O Natal foi lindo, cheio de afeto, com muita música, com muita comida e com muita inspiração. Foi o Natal mais lindo que eu já passei. Eu acreditava firmemente em Papai Noel e eu o encontrava com ele todo ano vinha. Ele vinha à minha casa e era um homem de proporções descomunais, quer dizer, era um homem de quase 2 metros de altura, avermelhado, enfim, um ser realmente que não era um ser comum, era uma pessoa diferente, era um ser maravilhoso, que além de ser assim, ainda trazia todos os presentes que eu tinha pedido. Enfim, era um grande momento o meu encontro com Papai Noel. Acontece que chegou um ano em que ele veio e depois que ele foi embora, quando nós íamos sair da casa da minha avó, onde se passava o Natal, o carro do papai não pegou. O carro do papai enguiçou e papai então foi comigo até um mecânico que ficava ao lado da casa, foi lá para chamar o mecânico para ver o enguiço do carro. E quando eu cheguei na garagem, estava lá o seu Witold, que era um alemão, um sujeito enorme, de quase 2 metros de altura, avermelhado, e num canto assim, no chão, sujo de guaiacha, ele tinha enxugado as mãos de guaiacha, estava uma roupa vermelha. Uma roupa que parecia demais com a roupa de Papai Noel. E eu fiquei com essa lembrança como de um grande desgosto. A minha lembrança mais remota e mais terna de Natal é de uma casa grande em Madureira, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, com uma família muito grande, né? Eram meus pais, moravam lá, e tiveram 6 filhos, então eu e meus 5 irmãos, a gente montando o pinheiro, a árvore de Natal, que era quando começava, digamos assim, a celebração natalina. E a minha mãe era mó entusiasta do Natal, né? Ela comprava um monte de badulaque que ela espalhava pela casa, que ela tirava lá de sei onde. E é uma imagem de muita afetividade e de muita gente junto, né? E essa imagem vira uma foto um pouco esmaecida com o passar do tempo, à medida que cada filho vai se tornando adulto, vai tendo a sua trajetória, vai morar sozinho. Nunca mais a gente tinha tido essa experiência dessa reunião coletiva. Até que em 2015, 2016, eu e meus irmãos da geração mais nova dos irmãos, a gente começa a ter filho, né? Em 2017, quando Lia, minha filha, tinha acabado de completar 2 anos e os primos estavam mais ou menos na mesma idade, a gente resolveu fazer uma reunião para minha mãe poder ter uma experiência de passar o Natal com esses netos. No dia 23 de dezembro eu estava de férias no Recife, com Lia e com a minha ex-companheira, e quando cheguei no aeroporto para voltar, justamente para chegar para a ceia, recebi uma ligação de minha irmã dizendo que minha mãe tinha sido atropelada e morrido, né? Imaginem o impacto dessa notícia, prestes a embarcar. Foi um voo de 3 horas que pareceram 15, e ao chegar no Rio tinha que resolver as questões burocráticas do sepultamento, e isso num dia 24 de dezembro, né? Então logo veio a ideia de que, feito o enterro, a gente cancelaria a ceia. Eu fui contra, eu achava que não havia sentido de cada um, num dia como aquele, passar o Natal sozinho em sua casa. A gente acabou fazendo essa ceia, né? Os presentes que minha mãe tinha comprado foram colocados ao pé da árvore, e passamos a noite evocando aqueles momentos suburbanos da casa, da família, contando para os nossos filhos, netos dela, como era essa avó, como ela adorava o Natal. E foi uma noite muito bonita e ao mesmo tempo muito triste, e que me soprou uma lição que eu mais tarde aprenderia quando me iniciei no Ifá, religião de matriz africana, da qual eu faço parte hoje. É que o único antídoto possível contra a morte, de fato, é a lembrança, né? Ao evocar a minha mãe, ao trazer
ela para a nossa fala naquele dia, e isso continua sendo uma prática nossa, estejamos juntos ou separados na noite de Natal, a gente consegue dar a ela uma eternidade. E uma lembrança que eu tenho dos natais da minha infância é que nós nos reunimos em São Paulo e nós nos dividimos entre a família do meu pai e a família da minha mãe, que cada uma se reunia, né, em casas diferentes. E eu acho que minha principal recordação se relaciona com, acho que, as duas pessoas que eram um pouco os centros, né, ao redor de cada um desses grupos, de cada uma dessas famílias orbitava. Aqui do lado paterno, o meu tio-avô, tio Theo, e do lado materno a minha avó Renira, que acho que para mim sempre foram grandes exemplos de alegria e de afetividade. E eu que tinha muita dificuldade em me demonstrar alegre e afetuoso, acho que ainda tenho alguma, eu via nos dois, e hoje vejo ainda mais, né? Os dois faleceram, infelizmente, mas ainda vejo exemplos desses traços que eu gostaria de ter. A gente tinha uma situação em casa, nos natais e em todos os dias do ano, muito peculiar, porque as nossas famílias, né, materna e paterna, eram vizinhas, absolutamente vizinhas, casas uma do lado da outra, separadas por um muro. E para nós era questão de sair de um portão e entrar no outro. Só que os natais dessas duas famílias eram muito diferentes, tinham climas muito diferentes. Então primeiro a gente ia na casa da avó materna, lá a gente encontrava um Natal assim mais sério. Eles tinham uma coisa maior assim com comida e a gente ficava ali, não gostava muito de sal com doce, né? Levava um tempão separando a uva passa no arroz, separando maçã na salada. Tinha uma coisa mais assim, vinho, né? A gente ficava ali um pouco loucos para saltar para outra casa, no portão ao lado. Era a família paterna, que era mais bagunceira, era um alarido diferente ali, e lá a gente passava a noite inteira. Então, além daquela confusão toda de brincadeiras, amigo oculto, tio vestido de Papai Noel, tudo isso, tinha um lance com comida um pouco diferente, assim, e a gente também tinha a travessura, né, grande, ficava aquela galera assim com baralho e bebendo e não sei o quê. E a travessura era ver o sol nascer, porque era uma coisa assim de música e tal, a madrugada toda, e a gente ficava louco para ver essa coisa assim, nós vamos hoje ver o sol nascer. Quando eu era criança, uma coisa que eu gostava muito era de acordar no dia de Natal e ir até a árvore de Natal para ver os meus presentes de Natal. O Natal tem uma magia muito especial, né? O ambiente de Natal, as pessoas em volta, a família. O meu pai, ele se vestiu de Papai Noel uma vez e eu nunca vou me esquecer. Olha só. Ele foi, se vestiu, fez o papel de Papai Noel, entregando os presentes e tudo mais. E depois ele foi embora falando, tchau. Aí depois apareceu meu pai, então... O meu avô já fez isso também. E uma coisa legal que a gente fez recentemente foi ano passado? Ano passado, quando a nossa família veio passar o Natal aqui na nossa casa. A gente quis fazer o Natal, receber a família e como presente a gente quis fazer uma coisa engraçada também. Então demos para todos os homens da família um shortinho especial de capivara. Pra quem não sabe, capivara é o animal de estimação de As Aventuras de Mike. Do Mike, né? Da família do Mike. E então capivara tem tudo a ver com a gente, tô até vestida de capivara. Esse aqui é o Robson, esse no caso, Robson. Né? E aí a gente quis fazer isso e todo mundo até que gostou do presente. Virou uma lembrança de Natal marcante e engraçada também.